Hoje começa a quarta rodada do Brasileirão da Série A e a gente tem 3 jogos pra gente trocar ideia, 2 jogos muito parelhos, tá? O Bahia vai receber o Grêmio e é a hora do Bahia mudar de patamar no Brasil, né? E o Vasco vai receber o Criciúma num confronto que pode decidir muita coisa lá mais pra frente, né? E aí, quem é que vence os jogos de hoje? Vamos ver os favoritos agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha e te convido a se inscrever aqui no Torcedorismo Canal, onde a gente analisa todo o futebol brasileiro como um todo, tá? Polêmicas, partidas, classificações, premiação, grana, arbitragem, tudo você vê aqui no Torcedorismo, é o seu canal do futebol brasileiro. Se inscreve aqui, somos um canal novo, um canal em crescimento, estamos aí querendo bater 44 mil inscritos e eu conto com a sua ajuda para se inscrever nesse vídeo, para deixar sua curtida aí no início, para não esquecer no final, me ajuda demais, tá? Mas vamos lá. Rodada número 4 já do Brasileirão, tá? Começando hoje com 3 jogos. Esse aqui é o termômetro da rodada, você já sabe, quem receber mais raios é o favorito para vencer o jogo. E já vamos direto pro que importa, né? Vasco e Criciúma abrindo a rodada às 16 horas em São Januário, tá? O Vasco, que tá vindo de 2 derrotas depois de ter vencido na estreia, já tá na 15ª posição e já tá começando a deixar a rapaziada desconfiada, né? O Vasco, ano após ano, vem de fases ruins, mesmo tendo um time melhor nessa temporada, tomou esse baque aí, né? Perdeu na última rodada do Clássico pro Fluminense, onde teve muita dificuldade, criou boas chances, mas acabou perdendo aquele jogo, né? Então, já paira aquela dúvida sobre o Vasco já no início de temporada, né? Já o Criciúma fez 2 jogos só, não fez 3, fez 2. Um deles foi adiado e empatou os 2 jogos, um em casa, um fora. Esse jogo fora é de se elogiar, foi contra o Galo, o Atlético Mineiro, dentro da Arena MRV e estava perdendo por 1-0 e conseguiu empatar aos 40 do segundo tempo. Então, demonstra que é um time que tem foco, que não se perde ao longo dos jogos, que tem consciência, um time maduro, time amadurecido, um time que tem o seu treinador há muito tempo ali dentro, que conhece bem, muda esquemas, como ele mudou contra o Galo, deu certo e dele deve repetir hoje contra o time do Vasco. O Criciúma é um time muito arrumado, com várias possibilidades táticas ao longo do jogo, ainda mais agora que está se reforçando. O ataque do Criciúma é bom, tá? Mas o Vasco, para o jogo de hoje, vai ter reforços muito importantes, tá? Payet, o francês, que, cara, pra mim esse maluco é extra classe, tá? O Payet é muito craque, ainda mais esse ano que ele voltou fininho, né? O cara botou aí a balança em dia. Queria eu que o Marcelo tivesse feito isso aí que o Payet fez, né? O cara começou voando, né? Teve uma lesão, tá fora desde o dia 2 de abril, tinha uma lesão no joelho, né? E joelho sempre é bem ruim para mudança de direção no futebol, é ruim, mas ele treinou com o elenco ao longo da semana e deve ser titular do Vasco nesse jogo importantíssimo contra o Criciúma. Então, segundo o Globoesporte.com, a escalação do Vasco é a seguinte: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Medel de volta também, né? Medel que estava no Chile com problemas pessoais, Léo e Lucas Piton, Léo Pelé, né? Ele não pediu para não ser mais chamado assim, mas só para ser uma referência. Esforza no meio de campo, Hugo Moura já como titular do Vasco, né? O que tá pintando aí nas prévias da escalação. Payet de volta, então essas 2 mudanças, né? Hugo Moura e Payet no meio. O Ryan, o David e o Verratti, né? Então, esse aí é o time do Vasco para esse jogo de hoje, um time forte, né? Já o Criciúma, como eu falei, tem só 2 jogos, então está sem jogar há 10 dias. Não jogou a 3ª rodada, teve seu jogo contra o Fortaleza adiado. Então o time conseguiu recuperar uma galera para deixar à disposição do técnico Cláudio Tencati, que voltou a contar com peças importantes, né, para essa partida de hoje. O goleirão Gustavo tá de volta e os atacantes Felipe Viseu e o ídolo Éder, tá? Esses 3 estão de volta, além do lateral Jonathan, lateral direito Jonathan também tá de volta. Então o DM deu uma esvaziada ali, né? Então, mas mesmo com esses retornos aí, tem coisa ainda que a gente precisa conversar. O Tencati não deve mudar a escalação em relação... A escalação talvez ele mude, o Éder talvez seja titular e tal, mas o esquema tático ele deve manter, né? O esquema que deu certo contra o Atlético, aquela dobra na lateral esquerda, né? Ele botou 2 laterais ali, só um atacante, reforçou bastante o meio de campo. E é justamente a dúvida do Tencati, é esse atacante, tá? Se você vai ser o Bolazier, né? O Éder, o Felipe Viseu e ainda tem o Arthur Kaique. Então, muitas possibilidades para esse único atacante que o Criciúma está pensando em escalar.
E a escalação é Gustavo, Claudinho, sou muito fã do Claudinho, lateral direito, espero que ele faça uma boa Série A, né? Só tá faltando isso pro Claudinho, né? Que ele se destaque na Série A em alto nível. Aí vamos lá, Claudinho, Rodrigo e o Vilkerendel e o Trauco na esquerda, tá? Aí Barreto, Igor Meritão, Felipe Matheus, Marquinhos Gabriel, Marcelo Hermes e aí Bolasie, né? Não sei como é que fala em francês, ou Éder no comando do ataque, tá? Retrospecto entre esses dois clubes na Série A. São 12 jogos com 6 vitórias do Vasco, 6 vitórias do Criciúma e eles nunca empataram, meu irmão. Em 12 jogos nunca empataram. Confronto bastante equilibrado. Mas, cara, a gente sabe que esse time do Vasco, ele tá mais calejado do que do ano passado, né? É o mesmo treinador que salvou o Vasco do rebaixamento, né? Boa parte do elenco se manteve, então a rapaziada sabe a importância desses jogos dentro de casa no início do campeonato, para não afundar de vez. Se o Vasco perde hoje, meu irmão, já dá uma afundadinha. 3 derrotas seguidas logo no início já é ruim. Então o time deve vir esperto e tá muito bem reforçado, né? A volta do Payet muda o Vasco de patamar. O time do Criciúma é um time muito difícil de ser batido, esse jogo vai ser duro, mas eu vejo o Vasco como favorito com 3 raios contra 2 jogando dentro de São Januário, tá? Às 6h30 teremos Cuiabá e Atlético Mineiro. Cara, o Cuiabá tem sido o pior time do campeonato até aqui. Jogou só 2 jogos também, mas perdeu os 2, um deles uma goleada acachapante diante do Atlético Paranaense, depois perdeu para o Grêmio, né? Que não são 2 derrotas absurdas, mas a forma como essas derrotas aconteceram que pesou pro lado do Cuiabá, que tá na lanterna e entrou em crise, né? Teve todo aquele embrólio lá, a confusão do Daverson, que o Daverson estaria indo pro Santos e a diretoria, o presidente afastou o Daverson, dizendo que isso era errado, que ele estava fazendo igual o Mbappé, forçando uma saída, enfim. Só que parece que eles conversaram e o Daverson foi liberado pelo presidente para ser relacionado para esse jogo de hoje, né? A estreia em casa desse time do Cuiabá diante do Galo. Então Daverson estará de volta à disposição depois dele não ter jogado os últimos 2 jogos, né? Então a diretoria liberou, ele estará provavelmente em campo. Ele que é o líder da equipe em participações diretas em gol, né? Ele já tem 15 participações em gol ou assistência ou gols nessa temporada, então o Daverson é muito importante. Além do retorno dele, o Alain Pereur, ex-Palmeiras, também deve voltar a jogar e o lateral esquerdo, Ramon, também está de volta à disposição, tá? A gente tem que, cara, entender como que esse time do Cuiabá entra em campo, né? Se é um time que vai entrar focado ou se é um time que vai entrar ainda pensando nas crises e nos jogos passados, né? Então, é difícil a gente entender como que vai entrar esse Cuiabá dentro de campo, tá? Já em relação ao Galo, cara, o Galo é um time que está passando por alguns momentos de poupar jogadores, né? Desde que o Gabriel Milito chegou no Atlético, ele tem tido um ritmo de jogo um atrás do outro, ele não tem poupado, tem jogadores que sempre jogaram todas as partidas, então ele falou em entrevista que tem que começar a analisar e decidir quais jogadores estão melhor, né? Estão em mais condições de entrar para jogar. Então ele já está pensando em poupar, né? Para esse jogo de hoje, deve entrar um mistão aí do Galo, jogadores que estejam mais desgastados devem ser poupados, então o Galo não deve ir com todo o seu time titular, deve entrar com mudanças para a partida de hoje, tá? Retrospecto histórico entre Galo e Cuiabá. O Galo, cara, só um adendo aqui, o Galo que tá muito bem, né, no campeonato, né? O Galo que empatou os 2 primeiros jogos do campeonato contra o Corinthians fora de casa e o empate ruim contra o Criciúma em casa, mas atropelou o Cruzeiro na terceira rodada, meteu um 3-0 e tá com 5 pontos. Então o Galo tá nas cabeças, né? Retrospecto histórico agora. 6 jogos entre os dois na Série A, com 5 vitórias do Galo, 0 do Cuiabá e um empate. Então, assim, o Cuiabá sofre contra o Atlético Mineiro ao longo dessa jornada na Série A, né? Então, pro jogo de hoje, cara, esse time do Cuiabá melhorou já um pouco contra o Grêmio, joga dentro da sua casa, dentro do seu campo, tá com reforços importantes de volta e o fato cara, vai depender muito quais jogadores o Galo vai poupar, né? Se o Galo vai poupar gente muito importante, se vão ficar no banco ou não. Então, por conta dessa indecisão do Galo, eu vejo o Cuiabá favorito com 3 raios contra 2 se o Galo poupar jogadores, né? Se não poupar, entrar com titular, aí o Galo se torna favorito. Mas como as notícias dão conta de
que o time vai ser misto, boto aí o Cuiabá como favorito. E aí, finalmente, Bahia e Grêmio às 21 horas, tá? Esse é o jogo que pode mudar os dois times de patamar para a reta aí, para a próxima reta de jogos da Série A, tá? Então vamos lá, o Bahia tá com 4 pontos, né? Venceu um e empatou um e perdeu o outro, né? Venceu o Fluminense, empatou com o Vitória e perdeu de quem o Bahia, né? Coloca aqui nos comentários de quem que o Bahia perdeu. Foi na estreia, foi do Inter, né? Lembrei, foi do Inter. E o Grêmio tá com 6 pontos, né? Perdeu na estreia pro Vasco e venceu os outros 2 jogos dentro aí da sua casa, né? Então, cara, quem vencer hoje esse jogo pode terminar a rodada dentro do G4. Tanto que é o jogo do horário nobre, né? Às 21 horas é o jogo nobre, né? Então, cara, pro Bahia, tá? Esse jogo chega a ser mais importante pelo que ele pode representar, né? Pode representar uma mudança de mentalidade no campeonato e uma mudança de patamar. Outros clubes olharem para o Bahia de uma forma diferente, para esse time do Bahia, né? Com mais respeito, né? Esse time do Bahia que está buscando mudar de patamar no Brasil, né? Fez um investimento alto e pretende pelo menos pegar aí uma vaga importante de campeonato sul-americano ou de pré-libertadores ou libertadores ou algo de sul-americana, né? Então é um time que precisa dessa vitória, ir a 7 pontos, entrar no G4 logo no início, muda a mentalidade da rapaziada que tá por lá, tá? Rogério Ceni não vai poder contar com o volante Acevedo ainda e o Rian, lateral esquerdo, que eles estão ainda se recuperando de lesão, não treinaram com o time ao longo dessa semana e são os únicos 2 desfalques que já estão desfalcando há um tempo esse time do Bahia, né? Então o Rogério Ceni tem o time na mão, a rapaziada aí que ele mais tem usado está à disposição dele, né? Então aquele time que você já conhece, Marcos Felipe, o Arias na direita, Gabriel Xavier, Vitor Cuesta e Luciano Juba na esquerda, Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli e Everton Ribeiro, meio de campo matador demais, Ademir e Tassiano. Existe a dúvida aí, segundo o próprio Globo Esporte também, se vai ser Ademir, Biel ou Everaldo, tá? Nessa posição. Eu sou mais o Ademir, tá? Bota aí quem você prefere. Não sou muito fã do Biel, não escondo isso aqui. Foi revelado no meu time, eu tenho ranço mesmo de algumas coisas que o Biel fez no Fluminense, mas eu sei que ele tem jogado bem. É um jogador que evoluiu ao longo aí da sua carreira, um jogador muito jovem, vai evoluir ainda mais, é um cara de potencial. Mas ainda assim eu prefiro o Ademir. Do lado do Grêmio, cara, os reforços estão à disposição, tá? Já estão à disposição o Rafael Cabral, goleirão, e o Edenilson, meia Edenilson, veio aí do Galo, tá à disposição também para esse jogo aí. O Renato Gaúcho pode contar com eles. E o Carbadio, cara, Carbadio finalmente foi relacionado para um jogo, tá de volta, ele que não jogou nenhuma partida nessa temporada, né? E Diego Costa também tá de volta, ele que não vinha jogando por conta de um desconforto muscular. Grande reforço, Diego Costa de volta, tá? É o principal atacante desse time do Grêmio, é um cara que, cara, é muito, muito matador e tá numa temporada goleadora, né? Fora do Grêmio, o desfalque pesado é o Jeromel, né? Jeromel que quebrou o braço aí na partida contra o Estudiantes pela Libertadores, vai passar por cirurgia e deve ficar um tempo fora. Retrospecto entre esses dois clubes na Série A, são 43 jogos com 12 vitórias do Bahia, 17 do Grêmio e mais 14 empates. Um confronto equilibrado, né? Na medida do possível, o Grêmio leva vantagem, mas é um confronto equilibrado. E jogando dentro da sua casa, a torcida do Bahia é uma das que mais empurra, né, no Campeonato Brasileiro e está sedenta por coisas grandes nessa temporada. É um time muito arrumado, é muito difícil enfrentar o Bahia lá na Fonte Nova. Eu vejo esse time do Bahia favorito com 3 raios contra 2, porque o Grêmio, no jogo contra o Vasco, o jogo que fez fora de casa, deixou a desejar, né? É um time muito caseiro, o Grêmio tem que mostrar mais aí fora de casa para ter mais a minha confiança nessa história de favoritismo, tá? Inclusive, se você vai nesse jogo ou a qualquer outro hoje da Série A, filma a festa da sua torcida, posta nos stories do seu Instagram e me marca para eu poder repostar todo mundo. Meu time joga fora de casa nessa rodada, não vou poder fazer stories, então quero repostar o seu, beleza? Coloca aqui os seus palpites para os jogos de hoje, né? Vocês que gostam de apostar, coloca aí o que vocês pensam sobre os jogos de hoje, se vocês concordam ou não comigo. Deixa aí o seu comentário, sua curtida e se inscreve aqui para fazer parte dessa comunidade que mais cresce e que vem novidade por aí no canal, no Torcedorismo. Se inscreve, você não vai se arrepender. Muito obrigado por ter ficado até esse momento do vídeo comigo. Até o próximo, tamo junto, valeu e falou!